Boa noite. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Deixai vir a mim as criancinhas. A partir do item 1, né? Trecho de Mateus, e depois o pessoal que for acompanhar pelo YouTube é o canal Transmutação Renata, a gente vai colocar lá, tá? Então, esse evangelho, deixai vir a minhas criancinhas, a gente está lembrando aqui que lembra o evangelho da semana passada que falava sobre inteligência. E a gente falou que inteligência é ver dentro. Então ele está colocando a criança e diz, ó, não é de modo absoluto, é um emblema, é uma comparação. E aí, a depender de quem escuta, o preconceito pode gritar mais alto, né? O preconceito da pessoa que quer achar, por exemplo, que uma criança, por ser criança, é pura. É o Espiritismo que já está explicando, olha, essa criança já tem um espírito que não é jovem, já tem muitas coisas do passado. Primeira coisa que ele diz, que ele vai explicando que é um símbolo. Então, o problema de novo do preconceito que a gente falou, a gente às vezes acha que uma criança não vai mentir. Um dia eu escutei uma policial, ela disse, mas você sabe, né? Criança não mente. Aí eu disse, peraí, criança mente, e mente muito. Aí é um símbolo. Outro dia fizeram um meme, não sei se vocês viram, na verdade tinha uma criancinha, uma pequenininha, assim, de uns 3 anos, e o irmão dela tem uns 5, não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo, real. A menina riscaram a parede todinha da casa. Quando a mãe chegou, aí disse, quem foi que fez isso? Ela disse assim, foi ele. Ela apontou para o irmão. Alguém já deve ter visto esse vídeo. Aí o irmão, mais mãe, a mais nova apontou para o mais velho. Foi ele. Aí ela disse, a mãe entendeu, né? Ela disse e o mais velho ia ficar calado. Aí ela disse assim, é porque eu queria saber, porque eu ia dar um prêmio para a pessoa que riscou a parede todinha. Ela disse, mamãe, foi eu. Olha, criança mente. Tinha um livro antigo, chamava As Bruxas de Salem. Era um caso exatamente que um conjunto de crianças se juntaram contra determinadas pessoas. Como tinha a Inquisição, elas diziam quem era bruxa e quem não era. E o povo ia à fogueira, claro que vai. Tá? Aqui é uma comparação, cuidado. O humano, ele tem a dualidade. Eu me impressiono muito, eu falei já que eu vejo pessoas assim, olha, eu não tenho vaidade. Peraí, eu não vou dizer que a pessoa está mentindo, né? Mas eu suponho que ela talvez não se conheça. A pessoa diz, eu não tenho inveja. Desprovido de comparação? Quem quer desprovido de comparação? Porque da comparação vem a inveja. Mas quanta gente não aponta inveja nos outros e não vê em si? Então, o cuidado, né? Diz, olha, criança mente. Tem que ser feito a apuração direitinho. O problema é esse, né? Que quando a pessoa mente, você não sabe quem é que é verdade e quem é que é falso. Tem que ser uma coisa muito mais difícil. Mas não dá para contar com o preconceito, não dá. Porque muitas vezes, por não nos amarmos como deveríamos, e foi falado aqui, eu peguei o finalzinho do comentário do companheiro, ele falando sobre a adicção à aprovação dos outros. A pessoa às vezes tem tanto medo de ser mal vista, entre aspas, quer dizer, ela colocou o conceito, o preconceito de novo, na cabeça de que determinada coisa é boa, por exemplo, ser caridoso, aí diz assim, é bom, e ser invejoso, é ruim, aí ela faz tudo de caridade, e quando é inveja os outros têm e ela não tem. Então quer dizer, a partir do momento que ela rotula, ela tende a ficar escondendo o que ela acha que é ruim, e mostrando o que ela acha que é bom, e não mostra mais, que tem um evangelho que diz, o que a mão direita faz, que a esquerda não saiba. Aí a pessoa fica às vezes manipulando, né, assim, fazendo, dizendo que não está nem aí atrás de nada, mas
Lá no fundo só ela sabe, ela está dizendo que não existem almoços grátis nem para Deus, ou seja, ela faz as coisas, mas depois ela quer algo em troca. Então assim, a realidade crua é que há uma dualidade. Então a primeira coisa é essa. E o que o Evangelho está dizendo, deixar vir as minhas criancinhas, e que ele conclui esse pedaço, que ele diz que é uma comparação, é dizer, é essa pessoa que tem um coração puro, ou em um caminho para a pureza. É a pessoa que está no caminho de aperfeiçoamento. Como é o caminho de aperfeiçoamento? É o momento em que a pessoa procura olhar para si, para ver como ela é, e não como ela acha que deve ser. A partir daí ela começa a ver que ela tem dualidades, ela tem oscilações, ela tem desejos de coisas que ela acha que são positivas, e tem desejos de coisas que ela acha que são negativas, que às vezes vão aflorando. Só que ela tenta esconder, ela tenta machucar, ela, entende? Então, a partir do momento que ela começa a querer manipular a realidade, que ela quer enganar aos outros para conquistar, para seduzir, ou isso não acontece, ela também se auto-engana, ela quer enganar os outros, consequentemente ela quer enganar a Deus e acaba enganando a si próprio. Então é muito mais relevante quando a gente abre mão dos preconceitos. Preconceito é esse, por exemplo. Olha, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Olha, eu tenho o bom, eu quero ser o bom, isso aqui é ruim, eu não quero. Não, é o seguinte, quem eu sou, o que é que tem dentro de mim? O Renato tem inveja? Tem. É toda hora, de todo mundo? Não. Mas eu tenho que aprender a olhar para a inveja como inveja, não é não? Não ficar, não, mas é assim, não. É, e tem comparação? Será que nós estamos nesse nível de aperfeiçoamento, já compreendendo que somos espíritos puros, bons ou imperfeitos? Imperfeitos, ou seja, que sabemos toda a orientação para o que é correto e não queremos. Dizemos que para amanhã é como uma dieta, a gente começa segunda-feira. Então, a partir do momento que a gente se liberta dos preconceitos e começa a olhar para a gente e para a vida como a vida é, a gente começa a ter um coração o quê? Cada vez mais puro, limpo, aberto para Deus, aberto para si. Senhor, isso aqui está acontecendo comigo, e hoje eu consigo identificar, o nome disso é inveja. Não é bom, não é ruim, mas o nome disso, eu enxerguei, é inveja. Oh Senhor, tira a inveja de mim. Não, primeiro veja como é você. Você tem inveja? Você consegue olhar para a sua inveja? Ser honesto o máximo possível com você, para consequentemente você ser honesto o máximo possível para com Deus e com os outros? Ou você fica amassando, não pai, mas é porque você sabe, mas é porque eu fui criado assim, né? Porque, bom, eu quero saber o que é que está rolando aí dentro. É inveja? Não, de novo, para Deus eu preciso ficar, ou para mim mesmo ficar com esse amassamento? Isso tudo nos afasta de quem? De nós e de Deus. Na carência, na falta de auto-amor, e não tem nada a ver com egoísmo nem egocentrismo, a gente se torna escravo, adicto da opinião que a gente acha que os outros têm sobre nós. Compreendem isso ou não? Vocês conseguem enxergar isso em vocês em algum momento ou não? Quem consegue? Eu tenho conseguido.
E sempre querendo ver as coisas como elas são. Porque na hora que eu enxergo as coisas como elas são, elas se transformam. Elas fluem por natureza. Como diz o Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o amor, muda a confiança. Tudo no mundo é feito de mudança, mas para mudar para uma coisa certa é assim, faz certo que dá certo. Se eu estou dizendo que inveja é outra coisa, ou que não tem dentro de mim quando tem, vai se transformar essa face em uma face maior. Quem planta vento só pode colher tempestade. Está errado, cara. Está errado. Aí tem assim, olha, eu vou te dizer, eu lembro quando eu comecei a trabalhar em mesa mediúnica há muitos anos, ou alguns anos, né? Falando da eternidade é nada. Aí eu lembro que uma entidade, né, disse assim, olha, porque aqui as entidades bota na chão, né? Tinha novela que tinha a Dona Armênia que dizia, na chão, né? Vai dizer quem você é. Aí a entidade disse assim, você pensa que eu não sei quem você é? Eu disse, quem foi que te disse que eu ando dizendo que eu sou prefeito? Não tem essa pretensão, não. Eu sou eu, criado por Deus como cada um aqui, para ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Então, se uma coisa acontece, tem que ser dita. Hoje, um exemplo, os exemplos talvez facilitem. Meu filho chegou, né? A mãe dele disse, olha, ontem eu cheguei, ele estava assistindo o YouTube aberto, cuidado. Quando eu cheguei, ele foi logo e deu uma pausa, ó. Por quê? Porque queria manipular, vocês têm dúvida? Ele estava assistindo uma coisa que não sabia que não podia, e só tem 8 anos. Sabia que não podia. Quando a mãe chegou, ele tem essa mania. Se eu me ver chegando, ele você vê. Ela disse, não, volte e dê o play que eu quero ver o que você está assistindo. Na hora que ela foi querer começar a me dizer, ele não, já começou a chorar, porque não podia me contar. Ai, porque meu pai vai brigar. É assim que a gente age, mesmo jeito. Escondendo, não é assim, né? Manipulando, passando o dedo na cara dos outros. Olha, quando tem quantos para nós? 3. Eu conheço tão bem o defeito do outro, por quê? Porque tem 3 vezes ele em mim. É desse jeito. Porque espírito não vai transferir responsabilidade. Eu tenho, não me importa a culpa não me leva a canto nenhum, mas assumir a responsabilidade sim, porque é o que eu posso fazer, o que Deus está me dizendo, o que eu vou fazer com isso. Aí beleza, aí foi, contou, quero saber, ela contou lá, aquele negócio que o pessoal ia brincando, trouxe um palhaço, o palhaço começou a botar fogo na casa, olha aí. E terror, aí eu disse, não, eu quero saber. Pronto, aí ele começou, aí quando eu saí da mesa, disse que começou a chorar com a mãe dele lá, falando que não gostava de me contar, não é porque eu ia brigar, não, é porque eu ia contar para os outros, que é a avó dele, a tia dele, que quando eu viajo, fico com ele. Aí a mãe dele chegou lá, quando ela entrou onde eu estava, foi a primeira coisa que ela disse, quero conversar com você. Diga. É porque ele não gosta que te conte, porque você vai contar para todo mundo. Eu disse que todo mundo. Ele não quer que conte para vó dele e para tia dele, que são também responsáveis com ele quando eu não estou. Como ele também não queria que me contasse. A verdade tem que ser dita. Como é que elas vão cuidar dele? Vocês conseguem enxergar a vocês mesmos, em algum momento ficam fazendo isso? Amassando a realidade? Então de novo você está plantando o vento e vai colher tempestade. Mas só começa esse negócio na hora que a gente não se ama como devia se amar, que a gente começa a botar tampa no rasgão. Aí dizer assim, é um rasgão. Está rasgado. Pronto, aí como é que a gente faz? É um pano rasgado. É difícil para nós olharmos para as coisas sem o manto da ilusão que a gente cria. O manto da ilusão está criado na cabeça da gente porque a gente um dia disse, isto aqui é bom, isso aqui é ruim. Bom para quê? Para eu conquistar os outros. Ruim para quê?
para me afastar dos outros. Como você não se ama, se torna escravo da opinião que você acha que os outros têm. Aí começa a viver disso. Uma farsa. Aí o velho, idoso, quer ser jovem. Por quê? Fisicamente. Porque ele entende que a sociedade é velhofóbica, concorda? Ou não é? Então ele se faz de novo. Tudo é assim. O cara não tem cabelo, bota cabelo. O cara tem prega, faz a plástica. O cara tem o cabelo branco, bota preto. Por quê? Se o pessoal estiver usando tatuagem, eu boto. Se estiver usando brinco, eu boto. Porque eu quero participar daquele meio. Mesma coisa, meu filho. Aí chegou minha irmã disse assim: olha, fala com teu filho. Disse, por quê? Porque ele estava conversando e falou gírias. E você tem que dizer para ele que gíria é errado. Aí eu disse assim: olha, primeiro vou dizer o que eu acho. A gíria é uma linguagem. A linguagem serve para a gente passar uma mensagem, certo? Então é assim, ó, nesse ponto de passar a mensagem, é em terra de sapo, de cócoras com ele. Não adianta eu querer falar português com quem fala russo, por exemplo. Ele não vai entender. Então não adianta eu falar um português muito escorreto com pessoas que têm um conhecimento do português clássico baixo, que conhecem gíria. Então, no meio de quem fala gíria, se ele souber fazer, ele souber utilizar, falar gíria não vai ser errado. E onde não tem gíria, ele não fala gíria. Assim como se a gente fala um português normal, se eu começar a usar palavras que tudo que eu for falar vocês vão procurar no dicionário. Já viram gente que procura falar assim difícil? Porque é bonito. Então, às vezes a pessoa está mais interessada em você achar que ela é inteligente porque falou uma coisa que você não sabe do que lhe passar uma mensagem. Mas você tem que entender. Linguagem é para passar mensagem. Aí a minha mãe olhou e disse assim: ai, mas isso é muito complexo para uma criança de 8 anos. Eu vou dizer ele assim, que ele é inteligente. Você devia era proibir ele falar gíria. Se eu assim, rapaz, é difícil. Como é que eu vou conseguir proibir? Eu posso dizer o que é e o que não é. Como quando ele ficar adolescente, eu não posso. Como é que eu vou chegar e dizer assim: ó, não use droga, nunca use álcool. Olha, isso aqui gera isso, gera aquilo outro. Tá aqui, ó. Agora, o livre-arbítrio é teu. Porque não adianta eu entrar numa onda dessa, porque eu não consigo controlar. Consegue controlar a língua? Você consegue controlar a sua língua para falar palavrão? Não. Eu também às vezes não. Já foi mais. Muito mais. Isso a gente está trabalhando o quê? Um exercício de pureza. Ó, deixar e ver as minhas criancinhas. Puro. Olha, eu vou contar uma história que eu nunca esqueço. Meus sobrinhos eram pequenos. Aí tinham assim uns 8 anos, 7 anos, aí tava tudo brincando, sabe? Eu tava olhando assim, do nada eu tava lá assim, olhando. Aí eu sei que uma menina, ela soltou uma flatulência alta, sabe? Sabe o que é, né? Flatulência, né? Ela soltou uma flatulência. Aí os meninos, imaginam, né? Meninos e meninas, a menina soltou uma flatulência. O que é que os meninos fizeram? Cearense. Aí começaram, sabe? Aí, diz aí o que a menina fez. Se ela fosse algum de nós, a gente ficava, como é que a gente chama? Passado, né? De vergonha, concorda? A menina olhou, desse jeito assim, bem sério, assim, sem raiva, sem ironia, sem crítica. Ela olhou e disse, como quem não está entendendo, ela disse assim: Vânia, o que foi? Você não faz isso também, não? Rapaz, os meninos ficaram assim, sem chão, eles não sabiam, porque eles fizeram aquilo para constranger, mas aquilo não pegava nela, entende? É como a ferida, antigamente a gente jogava água oxigenada em ferida, não era? Se tivesse inflamado, fervia e ardia, quem lembra?
Se tivesse beleza, cara, podia era jogar água oxigenada, não inflamava. É o caso. A menina estava com a mente de criança pura. E aí, ela, hã? E aí, ela, o que foi? Aí vocês não, também não. O que era para ser a resposta deles, né? Mas não era para ser no meio do povo? Bom. Mas ficaram sem ação. Ou seja, se nós estamos no mundo de provas e expiações, se nós estamos aqui para sermos melhores do que nós mesmos, sem sermos melhores do que ninguém. Se a gente quer que a vida toda seja igual ao Instagram, só mostre coisa que a gente acha que o povo vai achar que é coisa boa. Como é que a gente vai ajeitar nada se a gente só se mostra como perfeito? Não tem o teu caminho para Deus, está cortado. Você não quer conversar com Deus, porque você quer mostrar para Deus, igual você que é um cara que quer arrumar um cara de garotinha que ele fica se mostrando, entendeu? Você quer se mostrar para Deus, ó, Deus, eu sou bom, eu sou bonito, eu sou forte, eu sou... Deus te conhece. Tu tá brincando, tá falando com Deus. Enquanto você quiser enganar ele, deixa você sozinho, ele fica só olhando, olha, besta. Então, tem uma música, né, que interessante, que acho que é a Elis Regina que ela dizia, né? É o Gilberto Gil. Se eu quiser falar com Deus, se eu quiser, a minha linha com Deus era para ser a linha permanente. Deus está no ponto a toda hora, mas por que eu estou distante de Deus? Porque eu quero enrolar Deus. Eu sou o próprio Instagram para Deus, entende? Só mostrar vantagem e desvantagem. Não, Senhor, mas... não tem como. Deus quer te ajudar, mas você não quer mostrar para Deus qual é o problema que você tem. Ainda chega para... eu sou bom. Olha, eu não tenho isso. Sabe, Renato? Eu não tenho isso. Podia ficar calado. Tu tem, rapaz. Não, eu não tenho. Vamos ficar calado. Eu falo, tanto faz. Agora, daí para você falar, para eu compreender que isso é verdade? É claro que não é, porque senão você já devia ter morrido. Porque este não é mais o seu planeta. Você já está tão perfeito que era para estar no outro nível. Você é para estar no outro nível. Eu sou tão bom e minhas coisas não dão certo. Eu sou bom e não dão certo. Está se julgando? Que eu saiba, quem deve julgar é Deus. Se fosse bom, estava dando certo. Se fizesse certo, estava dando certo. Mas eu sou bom. Menino, disseram para Jesus assim: bom mestre. Aí Jesus olhou e disse assim: bom é Deus. Mas você diz: eu sou bom. Aí quando o Renato começa a falar, a pessoa, mas tem essa aqui, mas eu tenho aquilo ali. Mas no seu dia a dia, você se porta como se tivesse 24 horas por dia no Instagram. Ou não? Então, tá vendo a história? Eu disse, olha, no caso, voltando do meu filho, tem que ser dito. Não tem nada de exposição dele, não. Somos nós responsáveis por ele. Quando a gente viaja, é a tia dele e quem for ficar responsável tem que saber tudo o que se passa sobre essa criança. Mas ele disse que vai passar de 30 dias sem andar lá. Problema dele, ele não vai lá quando ele quer, ele vai lá quando é necessário. Ora, mas onde é que ele arrumou esse poder todo que ele não tem? Não é assim não, a vida não é como a gente quer, a vida é como ela é. Mas quando a gente começa a querer fazer esse puxado todo, sabe, tem gente que mistura as coisas. Então, às vezes está no trabalho, é um vendedor, né, assim, né? E mistura com a vida, mas a vida não é essa. Ali você está exercendo aquele papel e tal, mas veja. Às vezes a tua profissão exige o marketing, exige isso. Mas você, no mínimo, você tem que saber quem você é no papel em que você está. A pessoa está morta de preguiça, ou está cansada de uma coisa. Aí a pessoa bota o que na cabeça? Eu não posso ser mole.
Homem é forte, mulher tem fibra, não é assim não? Eu não posso dizer que eu estou cansado. Eu tenho que dizer que é os outros, eu tenho que dizer que é não sei o quê. Não era muito melhor dizer assim, eu estou cansado. Aí o que ia acontecer? Você ia descansar. A gente diz isso. Tu acha que eu vou dizer que eu estou cansada, mulher? Vou dizer que é porque eu estou velha, que tenho não sei quantas para botar no meu lugar? Quem já passou por isso? Pensou isso? É difícil. O idoso que não tem mais força física, às vezes, ele fica querendo fazer coisa de menino de 12 anos. Porque ele senão ele perde, não é mais homem. Sou mais homem não. Que é isso? Olha, sou homem, ou você é mulher, mas só que certas coisas eu não posso mais. E pronto, acabou-se. Não é a verdade, não. Mas é toda hora. A pessoa diz, olha, Renata, é a gente fazendo sempre tudo para seduzir e ser aceito pelo que a gente acha que vai se sentir amado toda hora. Aquela história do Mário Quintana, né? Depois de algum tempo eu deixei de correr atrás das borboletas, eu ajeitei o meu jardim e as borboletas vieram. Será que ele está fazendo assim? Ou a gente vive nessa sedução de mentira constante? A mente completamente entornada da realidade, cheia de preconceitos relacionados ao que a gente acha que o povo vai gostar, para a gente atrair, para a gente se sentir aprovado e amado. Nem a gente ama, e na verdade não vai se sentir amado. E sendo que o segundo mandamento, nem a gente está sendo honesto com a gente, também não vai ser honesto com Deus. Então a porta do céu está na sua frente, mas você não consegue ver. Tem um filme que eu gosto muito, pessoal, alguns aqui já são do meu time, outros são um pouco mais à frente, outros mais abaixo, chama Matrix. Quem assistiu? No Matrix tem um cara que trai, lá o Matrix é assim, é uma história para quem nunca assistiu, e que no futuro houve uma guerra das inteligências artificiais, as máquinas com os homens, e os homens no final, para tirar a energia das máquinas, fizeram um jeito de não ter mais sol, porque elas pegavam energia solar, entendeu? E a solução que elas encontraram foi pegar a energia que tem dentro da gente, bioenergia. Então eles criavam clones de pessoas e ficavam dentro do casulo se alimentando, mas ele via que se a pessoa não tivesse um objetivo na cabeça, ela morria. Então ele criou tipo um filme, que a pessoa fica vendo o filme pensando que é verdade, igual a gente sonhando, quem já sonhou e acordou jurava que é verdade. Pronto, é a Matrix. Então aquela pessoa vive ali para ela ficar viva. É a energia das máquinas. Então alguns se libertaram daquilo. Alguns se libertaram daquilo. E vão dizer aos outros que tem interesse, porque não adianta a pessoa que não quer o livre arbítrio. Aí chegou um cara, quando o cara viu que a realidade, ele viu o mundo, que uns podiam ficar ricos, ter conforto, sucesso, luxo, sexo à vontade, tudo à vontade. Aí ele viu que na realidade não era daquele jeito. O que ele fez? Ele disse, eu vou trair esse pessoal e eu quero voltar para lá. Desde que as máquinas postem na minha cabeça, eu posso comer até lama, mas que na minha cabeça eu sinta como se fosse macarronada. Ele me fala assim, lembra dessa história desse cara? Aí ele trai. Porque às vezes a gente sabe, tá vendo o que é um espírito imperfeito? A gente sabe o que é certo, mas a gente vai para ficção, porque a gente quer ter uma sensação de conforto. Agora aplica isso aí à cachaça, a sexo por fuga, a drogas ilícitas, a comida, ao descontrole emocional. Aplica. É a mesma coisa. Você está doido por um preconceito, doido por uma ilusão, para você ficar apegado a ela. Desde que você se sinta com sucesso, se sinta confortável. Ninguém quer sair do conforto.
Por isso que a gente está preso na matriz. Hoje, me contaram a mesma coisa. Eles chegaram, olha, tem uma mulher que ora, e ela disse que viu não sei quem num caixão, e a pessoa ficou muito abalada, e você não fica abalado, não? Eu disse, olha, porque a mulher disse, vai que sou eu que vou morrer. Eu disse, e tu não vai morrer, não? Vai morrer. Ah, mas não é agora. Eu lá sei. Sim, se for você, disse, eu é que não, assim, eu estou ficando velho. Se é de eu continuar ficando bem velho, né, e passar 1000 anos cada vez mais velho, eu acho que a proposta espírita, que acho mais real, é melhor. É melhor morrer, desencarnar e o espírito fica livre de tudo. Se for o caso, pega uma máquina nova. Agora o resto é com Deus. Isso eu prefiro, esse jogo aí do arrebatamento, eu tô achando que é melhor morrer mesmo. Você morre, sai o espírito, que o espírito é imortal. O corpo é perecível. Então a pessoa abalada porque está numa ilusão de que está vivendo uma vida que gosta, com filho, com conforto, e não quer sair do conforto. Então Deus está com a porta do céu aberta. Como você não sabe se lá tem a sua cama com seus paninhos, né? Assim, né? Aí já no seu paninho tão cheirosinho, né? Hoje você não sabe se tem os paninhos, aí você prefere assim, não, vou ficar aqui mesmo. Não quer. Quem está compreendendo? Tem lógica? Está batendo? Criança. É isso. É vencer os preconceitos. É se amar no nível que é capaz de se mostrar, de se ver como é e se mostrar para Deus como é. Mas quando a gente para meditar e se observar, a gente vê que a gente não faz isso, e que a vida é uma loucura atrás da outra, a gente lutando para manter o que a gente compreendeu que era bom, não é isso? Para nós. Deus tem outra proposta, mas a gente não quer. Deus tem o céu, por exemplo, você não quer. De novo, você não sabe se lá no céu é tão gostoso quanto a posição que você conquistou agora. Outro dia eu estava aqui e uma senhora falou assim, eu sou feliz. Aí contou todas as felicidades, mas tudo era material. Aí eu disse assim, mas a senhora sabe, né? Seu marido vai morrer, seus filhos também, a senhora também. Quando você fala isso, a pessoa, poxa, que duro. Mas não é duro, nem mole, é real. Tá vendo a gente ficar amassando? Ai, minha vida tá tão gostosa. Mas Deus vai te desconfortar. Falei até para vocês do livro, né? Deus é o Deus que destrói sonhos. Você está num contrato, você acaba. Ah, eu não quero onde? Pô, meu irmão, quando for para aí, vai. Ah, eu sou machão. Macho, vai adoecer. Mas não. Ah, eu sou a mulher. Mas irmão, não adianta. Renato, mas então, isso é tristeza. Tá vendo? Toda vez que eu falar uma coisa, essa pessoa você vai puxar assim, ou é triste ou é alegre. Tá vendo os pré-conceitos? Ao invés de a gente ver as coisas como elas são, e a partir do momento em que a gente vê as coisas como elas são, a gente começa a entender como é a melhor forma de viver, concorda? Não, a gente diz assim, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Aí o que é ruim a gente quer afastar, e o que é bom a gente quer manter. Só que na vida tudo é passageiro. E é um engano total. Então é difícil. É difícil. Então, o senso de criança, olha aí, ó. Deixai vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. O que é a pureza do coração? É você se ver e consequentemente refletir o que você é, sem nenhum subterfúgio. É puro, você é assim.
Quem é você? Bom, isso aí é um negócio legal na igreja evangélica. A pessoa diz assim: eu ainda continuo me chamando Renato. É legal isso, né? Porque com base numa passagem do Antigo Testamento, em que brigou com um anjo do Senhor, né? Para algumas interpretações, ele passou a noite lutando com Deus. Não tem essa parte? Já. Jacó. Não é isso? E aí, ele pega no calcanhar e tal. Aí Deus, pois olha, de hoje em diante o teu nome, eu te conheço pelo teu nome. Quer dizer, nós temos um nome espiritual que só quem sabe é Deus, entendeu? Então eu, nesta encarnação, sou Renato. Eu continuo me chamando Renato. Isso é interessante. Mas Deus sabe qual é o meu nome. Ele chamou Jacó pelo nome dele. Israel. Aquele que lutou com Deus. Israel até hoje luta. E tem até a história da canela. Não é interessante? Então assim, ó. Não importa se você tem 8 anos, 44, 88, 118. Ser criança é ter o coração puro. Ter o coração puro, isso aqui é chegar ao nível dos espíritos bons. Mas nesse nível que a gente está, eu prefiro aquela dica, ao invés de dizer estou atrás da perfeição, eu prefiro estar todo dia em um processo de aperfeiçoamento. É estar purificando a minha vista, a minha compreensão sobre quem eu sou e sobre o que o mundo é, qual é o papel que eu tenho. Aí eu mantenho o coração puro. Aí eu sou uma criança para Deus. Não é coisa de idade. Não é coisa de idade. É coisa de ter uma mente aberta para ver as coisas como elas são. E aí sim é se amar. E se amar de novo. Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento é: amar o próximo como a ti mesmo. se você não se ama, como é que você vai amar o próximo? Se você, para se sentir amado, fica fazendo tudo para se sentir aceito, de novo, você está plantando o vento. Não se pode pedir uvas ao espinheiro, né? Então é muito libertador, gente, a gente se olhar como a gente é. Agora nessa minha última viagem, eu estava lendo um livro, até falei para vocês, sobre a morte e o morrer, da professora médica Elizabeth Kubler-Ross, que são depoimentos nos anos 60 que ela é uma das pioneiras na criação da disciplina na medicina de cuidados paliativos, quando a pessoa é desenganada. Então aquela pessoa que está doente, muito doente, está desenganada, não tem mais tratamento a fazer. E ela pegava, com a equipe dela, pegava depoimentos de familiares e da própria pessoa que queria participar do programa. Então é muito revelador. Porque muita gente, e era uma coisa que eu achei interessante, falava de culpas irracionais. Por exemplo, a pessoa estava com um filho doente, muito doente, já estava desenganado, entendeu? Ou um idoso. Aí lá no fundo, às vezes a família dizia assim: olha, eu sinto uma dor muito profunda, porque lá no fundo eu queria que ele morresse. É triste, fica assim entre queria que morresse e queria que ficasse bom, mas como não fica porque não morre logo. Por quê? Porque a pessoa doente dá trabalho. Ora, mãe. E é difícil, gente, a gente olhar para a gente mesmo e passar um pensamento desse na cabeça e a gente pegar e dizer assim: não. E é o que a gente faz. Se a pessoa te perguntar, você diz 1000 palavras. Porque você, de novo, fica amassando a realidade. Mas quantas pessoas eu não vi ali a pessoa dizer: olha, eu sinto um peso na consciência porque eu desejo isso. Lá no fundo eu não estou fazendo nada, estou cuidando, estou atenção, mas às vezes a pessoa está ali com um idoso acamado há muitos anos, a pessoa diz assim: eu estou cansado. Entenda, não é uma coisa boa ou ruim, é uma coisa mas a gente não sabe dizer nem pra gente que aquilo está se passando, entendeu? Não sabe. A gente fica de novo amassando a realidade. Quem já passou por isso?
Entende? Se a gente se enxergar, gente, é muito libertador, porque a gente vai ter honestidade conosco, honestidade com Deus. Olha, eu não me amo, é por isso que eu estou fazendo isso, eu não me amo. Pronto. Ah, é ruim porque eu não me amo. Meu filho, você é quem você é, mas veja quem você é primeiro. Não está vendendo nada para ninguém, não está manipulando. O problema é que, como diz o Machado de Assis no Brás Cubas, a gente começa a botar remédio na vida e tudo que a gente acha que não presta, a gente bota um tampão, que a vida vira uma coxa de retalhos para enganar e seduzir os outros. O problema é que uma hora a gente começa a acreditar nas mentiras que a gente criou. É isso que está acontecendo. E isso nos aproxima ou nos afasta de Deus? Afasta, nos aproxima ou nos afasta de nós? Afasta. Que eu quero dizer que eu sou o bom, que eu sou rico, que eu sou bonito, que eu sou... Eu não quero olhar que eu sou um cara carente. Uma pessoa que ainda não aprendeu o valor que tem, porque não quer ver. Não se relaciona consigo, mas com a ideia que quer que seja. Olha a história de Jacó. Deus te conhece pelo teu nome, mas a gente quer se apegar a ficções. Então, eu acho, assim, a minha compreensão é essa, sabe? Todo dia nas minhas meditações eu tenho feito isso, procurado simplesmente olhar para ver quem eu sou. Só quem eu sou. Eu não boto mais minha meditação em silêncio. Quando eu boto alguma música, é só, por exemplo, tinha muito som, só para limpar o som do ambiente. A minha cabeça não fica querendo escutar uma ou outra coisa. Porque na hora que ela engata também, eu olhando o que é que dentro de mim, também pode ter o que tiver, eu estou dentro. Mas é muito importante olhar para mim, aqui eu estou falando não como um exemplo, mas como um espelho. Aí você se olha. Olhar para mim como eu sou. Várias vezes eu falei aqui sobre pintar o cabelo, foi? Eu disse, né? Ficando com o cabelo branco, eu me pergunto, porque, sabe, cada dia eu tenho me deparado com essa coisa da realidade. Um dia me perguntaram, Renato, te conheci, você devia tanto e não sei o quê, como é que pode estar com 7 anos? Só por hoje que eu não ingiro nenhuma substância entorpecente, alcoólico, seja lícito ou ilícito. Mas o que é que está fazendo a recuperação e tal? Rapaz, uma das coisas, eu não sei o todo. Eu sei que só por hoje é porque ali era uma fuga. Hoje eu não quero mais fugir. E eu vou te dizer, eu tenho tido só por hoje êxito nessa parte, mas, por exemplo, na comida, eu recaio muito. Apesar de eu ter emagreci 13 quilos quando eu me deparei com comedores compulsivos anônimos, que eu vi que eu remotizava a comida e fugia pela comida, mas hoje eu vou recaindo e voltando, quer dizer, eu tenho muito mais dificuldade na comida, nas emoções, também neuróticos anônimos, né, problema com emoções, na codependência, que é problema com relacionamento, essa coisa de ser adicto à opinião dos outros. E eu tenho que olhar. Cada coisa que acontece, a gente só se conhece em relacionamento, mas o relacionamento tem que ser puro, é isso que está acontecendo. Será que eu já estou nesse nível de que eu já me vejo como eu sou de toda forma? Não, por quê? Porque tem muitos escudos, que chama criança ferida, foi criando muita coisa, muita imagem, que às vezes eu não quero me soltar, sabe? A gente tem o mar para nadar, a gente está pegando na borda da piscina e não solta. É por isso, cada vez eu sei que isso me distancia de mim, eu não vou poder me amar, nem vou poder me relacionar comigo, nem me ver, e consequentemente vou me distanciar de Deus e da vida. Quem não se ama, não ama. Quem está ferido, não é capaz de curar ninguém, vai ferir. É aí que a pessoa vai olhar se a caridade, quando o Gino Krishnamurti, o Osho também falava isso, né? Que ele dizia, olha, eu não vejo nenhum, quando eu vejo um drogadicto, um bêbado, num bar, e vejo um beato na igreja ou no centro, qualquer coisa espiritual, que a pessoa está indo por fuga, ele
para mim eu vejo só uma coisa só, é uma pessoa em fuga. Agora, o drogadicto a sociedade rejeita, e como é que chamava? O carola, a sociedade bate palma. Mas para Deus o que importa é ele ser aberto, ele não está em um processo de fuga, ele está vivendo a realidade. É difícil. É muito difícil, a gente é muito escolado em enganar. E a gente vive enganado, então é por isso que a gente não é criança. Não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com idade. Você pode ter 100 anos, com o rosto completamente enrugado, com a mobilidade comprometida, com os cabelos brancos ou sem cabelo, e você pode ser uma criança. Mas o problema é que da criança ao idoso, a gente está com esse problema grande, talvez o maior problema que tem essa codependência, entende? Porque falta estima, nós não nos amamos, nós não nos relacionamos conosco, nós temos muito medo da solidão, entende? A gente não tem medo de ficar só com a gente mesmo, a gente não quer ver solitude, a gente não quer ver alguma plenitude em estar sozinho em algum momento. Não é que a gente não vá se relacionar, nem se isolar, mas a gente tem muito medo de se ver como a gente é. Então a gente está toda hora surfando em fantasia. É duro, né? Que eu falava, né? Aí eu dizia assim, meu filho já aprendeu a ficar com raiva disso, que ele dizia assim, eu ia falar uma coisa com ele, 8 anos. Aí ele retrucava, quem sabe das coisas, ele dizia assim, pois está certo. Faça certo que vai dar certo, faça errado que vai dar errado. Ele já ficava com raiva, porque dizia que eu estava, e a mãe dele disse que isso era uma manipulação. Eu disse, mas minha filha não quer que é manipulação. Faça certo, vai dar certo, você está certa. Mas só que a vida ela é muito justa, ela é justa. Meu avô dizia, ninguém engana ninguém, o alheio chora seu dono. É justo, mas a gente quer se enganar, sabe? Então isso aqui, esse evangelho de hoje para mim ele é muito relevante, porque é o meu viver diário de uns tempos para cá, em que eu tenho optado entre fugir e querer ver as coisas como elas são, eu tenho optado por ver as coisas como elas são, sem subterfúgio, sem preconceito, sem dizer se é bom ou se é ruim. Primeiro ver. É muito difícil a gente se ver. A gente, assim eu digo, olhando para mim, é muita mentira que a gente construiu em volta da nossa personalidade. E sem elas ia ser muito melhor. Eu tenho visto que é melhor. Só por hoje, mas quando eu olhava, eu estava lá em Genebra, eu olhava em todos os cantos do sábado, os bares cheios igual aqui. E eu olhava e dizia assim, poxa, eu também só sabia me divertir se eu tivesse ali, não tinha nem perigo. Mas eu olhei e disse, olha, eu estava me vendo, eu estava limpo e me enxergando. E ali eu não me comparei, só disse assim, poxa, eu estou bem. E via claramente, não estou dizendo que eles estavam fugindo, mas eu via que o meu bebê era fugir. A minha forma de procurar relações era fugir. Eu poderia me relacionar bem, mas como? De novo, o ferido só pode ferir, quem não se ama não pode amar, não pode, não dá certo, não adianta, não tem subterfúgio. É dar remédio anticoncepcional de farinha, o menino vai nascer. Ou trabalhamos a realidade sem esse rótulo de bom ou ruim. A gente tem que quebrar essa coisa de preconceito de bom ou ruim. Não estou dizendo que o mal não existe. Eu quero que você primeiro aprenda a se ver como você é. Olhar para as coisas como elas são. Por isso que eu falei desse livro da professora Elizabeth Kubler-Ross. Não é todo mundo. Onde eu já vi mais próximo, às vezes, de dizer isso, nas reuniões de codependentes anônimos, neuróticos anônimos, a pessoa abre e diz coisas assim que a gente não tem costume de dizer, pelo anonimato. Mas a pessoa olhar e dizer, olha, eu sou isso.
A primeira vez que eu vi na minha vida uma pessoa dizer, se questionar se estava com inveja, foi numa reunião de codependentes anônimos. Porque até então, quando alguém falava inveja, eu só achava que inveja era coisa dos outros, ou de gente pequena, ou não sei o quê. Aí você começa a entender o que é o processo de baixa autoestima, de falta de amor, de comparação, que você foi comparado quando pequeno, se compara, quer ser mais do que os outros e depois se sente menos de alguém que você acha que é mais. Aí tem inveja. Onde tem comparação, tem inveja. Aí vem a pergunta, quando é que nós não estamos nos comparando? E quanto isso não está tomando de vida da gente? Entende que a gente poderia estar vivendo uma vida de plenitude, de realidade, mas a gente está dentro de um furacão de loucuras, gente. Só ideia doida. Comparação. Sabe, só vai parar quando a gente desencarnar. E será que para quando desencarnar? Diz o nosso lá que não. Tem gente que tem que ficar lá como se fosse em coma em espírito, porque a pessoa ainda está na mesma noia. O André Luiz passou 8 anos no umbral. Depois ficou a raiva porque a mulher dele arrumou outro homem. Sim, que conversa é essa? Aí chegava para a mãe dele, mamãe, ele pensava que ia chegar, olha mamãe, aí vai juntar o papai, a senhora e a minha irmã. Menino, isso nunca existiu. Quando tu era rapaz, o teu pai tinha 2 mulheres, eu era assim, todos irmãos, cada um de um jeito, é como hoje, menino, cada um num quarto, no seu celular, tu foi fazer tua faculdade, tua medicina, foi ver tua vida, tua família, ganhar teu dinheiro, ter tuas amantes, foi isso que tu foi fazer, bebeu até se estragar, pegou sífilis, não foi isso, André Luiz? Essa vida que tu está dizendo, a família Doriana, ela nunca existiu, André. Mas mamãe, ele já é igual um menino, ela às vezes fala, mamãe, meu filho, isso é mentira. Eu tenho que olhar para frente. Quer dizer, ele estava com ilusão na cabeça de coisas que nunca existiram. E ele forçando a mãe dele, que estava num nível acima, a querer olhar para trás e chorar, não era para ficar com ele, pegar o bebezinho André Luiz, meu filho, eu tenho que olhar para frente. Você está me trazendo energias que não são boas e não são verdade. E ele chegou como um médico, né? Chegou a amarra. Estou dizendo tudo ilusão. No plano espiritual em que Deus pega um ovo e faz osso. Ou você não é um ovo? Não é um ovo, não? Um menino na barriga da mãe é um ovo sem casca. Porque a casca é a mãe. Você é um ovo, ele fez osso, fez órgão, faz não, Deus. Aí um doido, sou médico, tu sabe de nada para Deus, tu sabe de nada. Deus cria do nada tudo. E você é um médico nos anos, o que é isso? Médico. Só fantasia na cabeça dele, mas me marcou muito no nosso lar, sabe? Muitas vezes eu quero voltar. Quantas culpas irracionais eu vejo em mim que deve ter em vocês? A gente olha para relacionamentos que a gente teve. Quantos eu não tive? A gente está pensando, se aquela pessoa estivesse aqui, aquele flashback, né, querer falar. Rapaz, como é que pode? Teve 40, 50 namorados, como é que tu ia viver com 50 pessoas? Isso é ilusão, isso não existe. Uma pessoa, sabe, tem uma coisa assim, como se sabe, assim, né? Uma coisa dentro da gente, assim, um sentimento de culpa, porque alguma coisa não deu certo, a gente quer que tudo tenha dado certo, que a gente tivesse todo mundo, isso não é verdade. É daí que nasce a depressão. É um sentimento, é uma compreensão ilógica e irreal. Não era, por que eu saí daquele emprego, mas hoje tu não está num canto melhor, mas eu não queria ter saído, eu não queria. Você não pode ser tudo, só quem é tudo é Deus. Você não é Deus, você é neurose. Vocês já tinham pensado que em culpas irracionais que a gente tem, o centro da doença neurótica é a culpa, sentimento de culpa. Culpa não resolve nada. Vocês já viram essa história da gente? Vocês já sentiram culpa de relacionamentos porque passaram, às vezes você olha, é como se você quisesse ser tudo e sente culpa porque não é. Isso é loucura. Se a gente está com essa... Está vendo o tanto de lixo mental que tem na nossa cabeça? E que a gente diz que é a nossa vida, e que a gente está se achando confortável com isso, e não quer sair disso. Como é difícil ser criança? É lógico.
Deus não precisa dizer assim, deixai ver as minhas crianças, não. É só você se ver ou ver as coisas como elas são, que você vê Deus. Eu nunca esqueço quando eu estudando sobre Satya Sai Baba, e eu vi a palestra do Divaldo Franco, quando o Divaldo foi ver o Sai Baba, que o Hermógenes, né, que trouxe o yoga para o Brasil e tal, levou o Divaldo para conhecer o Sai Baba. Aí ele disse que viu muitas coisas no Sai Baba e tudo, mas disse que o Sai Baba, ele conseguiu falar com o Sai Baba, é muito difícil. Aí o Sai Baba disse, você vê Deus em mim? Aí o Divaldo achou graça, do jeito que ele fala brincando, né? Mas eu acho que a grande leitura é essa. Na hora que você se vê, você vê Deus. Não que você seja Deus. É você ver. Ele está aí. Só que não, você não quer se ver, está cheio de lixo mental. E também não vê Deus. Porque não é o que você quer. Não é como você quer. E você tem muito medo de algo que você não conhece. Então você está mais ou menos no domínio das suas ilusões. Mas não, nada mais são do que ilusões. E não vão te aproximar de ti, não vão te aproximar de Deus, não vão me aproximar. E vão impedir os meus relacionamentos comigo e com tudo. Quem dizia isso era o Cartola, né? As coisas estão no mundo, só basta você querer pegar. A gente não quer. Se eu perguntar a cada um aqui, eu digo que a pessoa vai dizer quero, mas as atitudes é de quem não quer. Não quer. Então, para a gente encerrar, dado o tempo, depois vocês sabem, né? Mas ainda eu não preparo o evangelho, depois eu também vou escutar. Mas sempre é muito forte para mim quando eu vou ouvir, porque na verdade eu estou falando para mim. Isso aqui tem que ser um espelho. Nem eu sou exemplo, nem é só um espelho, para que a gente possa usar melhor o nosso livre-arbítrio. Mas não dá para escolher se a gente não vê, e sem a gente ver a gente não vai poder compreender, e sem poder compreender não vai poder tomar decisão nenhuma. Então, é forte, porque Deus está conosco, mas a gente não deixa Ele entrar entra na minha casa, né? Não tem porta, está aberto, mas é só tirar as ilusões. Eu, escutando o que o companheiro falou aqui, né? Quem dizia era Arthur Schopenhauer, né? O mundo é um vale de lágrimas. Na verdade, eu acho que nós temos uma só existência, chama unicidade da vida e pluralidade de existências. Na verdade, a gente é um ser só vivendo. No dia que a gente conseguir se enxergar como a gente é, a gente vai escutar Deus chamando a gente pelo nosso nome. E todas as realidades paralelas vão se desmanchar. O labirinto se desmancha. Mas o labirinto está sendo criado e alimentado por quem? Por nós mesmos. E qual é o caminho que eu acho mais adequado? É esse, de tentar todo dia negar tudo que seja fuga e olhar para a realidade. É só olhar como a gente muda quando vê as coisas, ou quando a gente está exatamente tentando enxergar as coisas como elas são. Aí, né? Bem-aventurados aqueles que têm um coração puro, seremos criancinhas, e para tanto, que Deus me conceda a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Olha que é um espelho. Coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão
pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver.